Vamos lá. Resolução da quarta questão aí, ó. Diz: um trem viaja durante 1 hora e 30 minutos a 60 km por hora. Depois passa a viajar a 90 km por hora durante 1 hora. E finalmente passa a 60 km por hora durante 30 minutos. Determine sua velocidade média em todo o trajeto. Então, são 3 trajetos no caso. Tem o primeiro trajeto que ele percorre com o tempo de 1 hora e 30 minutos, com a velocidade média de 60 km por hora. Depois, ele passa a viajar mais durante 1 hora, ou seja, mais um intervalo de tempo de 1 hora, com a velocidade média de 90 km por hora, desculpa. E depois ele passa a viajar mais um tempo, gastando 30 minutos com a velocidade média de 60 km por hora. Ele quer saber a velocidade média em todo o trajeto. Lembre, para saber a velocidade média em todo o trajeto, eu preciso da distância e do tempo. Se a gente for analisar o tempo total de viagem, ele gastou 1 hora e 30 minutos, com mais 1 hora, 2 horas e 30, com mais 30 minutos, ele gastou um tempo total de 3 horas. Eu tenho o tempo total, falta encontrar a distância total. A distância total é a distância do primeiro trecho, com a distância do segundo, mais a distância do terceiro. Se encontrar as 3 distâncias, basta somar que eu tenho a distância total, ok? Só que eu preciso encontrar a distância do primeiro trecho. Então vamos lá, para o primeiro trecho, eu preciso encontrar a distância, que eu vou estar chamando de delta S1. Então, eu tenho uma velocidade média no primeiro trecho de 60 km por hora e tem um tempo de 1 hora e 30 minutos. Só que esses 30 minutos aqui, eu tenho que transformar para horas, já que a velocidade média está em km por hora. Então, 30 minutos equivale a 0,5 horas, pois para transformar de minutos para horas, basta dividir por 60. Então eu vou ter um tempo total de 1 mais 0,5 de 1,5 horas. Então, se eu tenho a velocidade média e tenho o tempo, eu posso encontrar a distância. Velocidade média, ΔS dividido por ΔT, a velocidade média 60, o ΔS1, que é a distância do primeiro trecho, dividido pelo tempo de 1,5. Então, 1,5 está dividindo, eu passo multiplicando. Então, 60 vezes 1,5 é igual a ΔS1. Então, ΔS1, quando realizar essa multiplicação, vai dar 90 km. Ou seja, 90 km é a distância do primeiro trecho. Segundo trecho, vou encontrar a distância do segundo trecho. Então, você vai pegar a velocidade média do segundo trecho, que é de 90 km por hora, e o tempo que ele gastou no segundo trecho, o tempo de 1 hora. Então, vou encontrar agora a distância que ele vai percorrer no segundo trecho. A velocidade média é ΔS2 dividido pelo tempo. A velocidade média do segundo trecho foi de 90. O ΔS2 é a distância do segundo trecho. E o tempo que ele gastou no segundo trecho, 1 hora. 1 está dividindo, passa multiplicando. Então, 90 vezes 1 é igual a ΔS2. Então, ΔS2 é igual a 90 km. Ou seja, também percorreu 90 km no segundo trecho. Vou encontrar a distância para o terceiro trecho, que é a distância ΔS3. A velocidade média no terceiro trecho foi de 60 km por hora. E um tempo ele gastou foi de 30 minutos. Lembrando, se o tempo está em minutos, se a velocidade está em km por hora, eu tenho que transformar para horas. 30 minutos equivale a 0,5 horas. Lembrando
que para transformar de minutos para hora, basta dividir por 60. Então, o tempo aqui é de 0,5 horas. Aplicando na equação da velocidade média, eu tenho que ΔS dividido por ΔT. A velocidade média é 60, o ΔS 3 é o que eu quero encontrar, que é a distância do terceiro trecho, dividido por 0,5, que é o tempo. 0,5 está dividindo, eu passo multiplicando. 60 vezes 0,5 é igual a ΔS 3. Então, ΔS 3, quando eu multiplicar 60 vezes 0,5, dá 30 km. Então, eu tenho a distância do primeiro trecho, mais a distância do segundo, mais a distância do terceiro. Então, a distância total, 90 mais 90, 180, mais 30, 210 km. Então, se eu tenho agora a distância total percorrida, que é a distância do primeiro trecho, mais a distância do segundo, mais a distância do terceiro, e ter o tempo total, que é o tempo do primeiro trecho, mais o tempo do segundo, mais o tempo do terceiro, logo, minha velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. A velocidade média de toda a trajetória é igual à distância 210 dividido pelo tempo de 3 horas. Eu tenho uma velocidade média de 210 dividido por 3, 70 km por hora. Então, essa aí seria a resolução da quarta questão.